Vamos lá para a segunda parte da nossa aula de frações, certo? Vamos ver aqui tipos de frações, né? Primeira fração, fração imprópria, é aquela que o numerador ele é menor do que o denominador. Então perceba que o 2 ele é menor que o 3. Então chama-se fração própria, né? Então imagine que vocês todos aqui têm em torno de 30 a 40 quilos, eu tenho 90 quilos. Então é como se eu colocasse vocês no ombro. Então isso é uma fração própria. É próprio que eu coloque vocês no ombro, né? Aí quando eu venho para cá, eu tenho aqui a fração imprópria. Perceba que eu tenho 2 inteiros, mas cada inteiro é dividido em 3 vezes. Por isso que o denominador ele é 3, tá certo? Porque cada inteiro foi dividido por 3. Mas eu considerei as 3 partes desse inteiro aqui, mais as 2 desse, que somando os 2 dá 5. Então, o numerador ele ficou maior do que o denominador, que ficou menor. Então, é como se fosse eu subindo no ombro de algum de vocês. Isso é impróprio, porque eu sou muito mais pesado e vocês são muito mais leves. É só se lembrar disso. Então, impróprio, numerador grande, denominador pequeno, né? É como se eu, gordo, subisse em cima de vocês que são pequenininhos, certo? Impróprio. E aí, eu tenho um número misto. O número misto, eu tenho aqui, neste caso, 2 inteiros, mas eu poderia ter mais, né? E eu, vamos imaginar que fossem 2 chocolates. Eu comi um chocolate inteiro e comi 2 partes do outro chocolate, certo? Então veja, 1 inteiro e 2 de 3. Comi um chocolate inteiro, olha aqui o 1, né? E comi 2 pedaços de 3 do outro. Então por isso que eu chamo de número misto, porque ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária, né? Vem para cá comigo agora, né, para algumas observações importantes. Fração própria, ela representa algo menor do que o inteiro. Então veja, eu tenho um inteiro aqui, mas essa parte pintada é menor do que o inteiro. Fração imprópria, ela representa algo maior do que o inteiro. Veja, eu tenho um inteiro completo e tenho um pedaço de outro. Então eu tenho mais do que um inteiro. Imagine um pão. Eu tenho um pão inteiro e 2/3 de outro pão. É mais do que um pão, não é verdade? E aí, número misto e fração imprópria. Existe uma relação íntima entre os dois, né? E eu posso adiantar para vocês que, no fundo, é a mesma coisa. Perceba que aqui, nesse número misto, eu só não dividi as 3 partes do denominador, mas é a mesma quantidade que esse, né? Então veja, somando essas 3 partes eu tenho um inteiro, aqui eu tenho um inteiro. Então eu posso afirmar com toda certeza que 1 inteiro e 2/3 é igual a 5/3, certo? Sendo assim, eu posso transformar o número misto em fração imprópria ou uma fração imprópria em número misto. Vou mostrar para vocês como faz isso de forma bem rápida, né? Façamos de conta que a gente não tem essa fração imprópria. Aí o que eu faço? Eu coloco o traço, né? O denominador vai ser o mesmo. Aí eu venho para cá, ó, multiplico o denominador pela parte inteira, então eu boto um vezesinho aqui, e somo com o numerador. Então, 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Está aqui, 5/3. Mas, professor, eu posso fazer o contrário também? Pode. Vou apagar agora o número misto. E vamos, através dessa fração imprópria, reconstruir o número misto, ok? Denominador o mesmo, não muda nunca. Então, vou botar aqui o tracinho, 3, certo? Aí eu vou perguntar para mim mesmo, quantas vezes o 3 cabe dentro do 5? 1, 3, né? 2, 6, passou. Então, ela cabe uma vez. Então, eu vou colocar um 1 aqui. 3 vezes 1, 3. Quanto falta para o 5? 2. 3, 4, 5. Então, falta 2. Então, reconstruir. Então, perceba aqui.
O número misto e fração imprópria, na realidade, são duas formas de eu representar a mesma coisa, ok? E fração aparente que eu falei para vocês. Se lembra que na aula passada, no videozinho passado, eu falei que o numerador estava constantemente sendo dividido pelo denominador. Pronto, a gente vai explicar isso agora, né? Eu falei que a fração imprópria é aquela que tem o numerador maior do que o denominador. Então eu posso olhar pela primeira vez aqui e dizer, poxa, são frações impróprias, mas calma, não são. Veja, 8 dividido por 4 vai dar 2. 12 dividido pelo denominador 4 vai dar 3. 15 dividido pelo denominador 5, denominador 3, perdão, vai dar 5. 28, olha como é importante saber a tabuada, viu? 28 dividido por 7 vai dar 4, porque 4 vezes 7 dá 28, né? E 60 dividido por 10 é igual 10, 20, 30, 40, 50, 60, 6. Então veja, na realidade, por que é aparente? Porque ela tem aparência de fração, certo? Mas na realidade, eles são números naturais. 2, 3, daqui o 4, o 5, o 6. Aí você me pergunta, mas professor, então o número natural não é fração. Calma lá, ele pode ser uma fração sim. Eu posso, além de transformar ele numa fração aparente, se eu tiver, por exemplo, um número natural 4 e quiser transformar ele numa fração sem alterar a essência dele, eu boto o traço da fração aqui e boto o denominador 1. Então, 4 sobre 1 é uma fração, mas também ele é um número natural. Por isso que eu botei ali aquele esqueminha onde dizia que eu tenho os números naturais aqui dentro dos números racionais. Porque os números naturais eu posso colocá-los na forma de racional, né? Com aparência de fração, no caso de fração que é o que nós estamos estudando, ok?